Programa Norte Empreendedor. Entrevista com empreendedores de sucesso. Cases de sucesso que são fonte de determinação e perseverança. Programa Norte Empreendedor, com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. Telhas Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. Tecmac Móveis para Escritório. Restaurante Sabor Real. Fone 35315806. Sino Peças, retífica de motores em Sinop e Lucas do Rio Verde. Bom dia, o programa Norte Empreendedor está começando agora, todas as manhãs de domingo, às 9h15 da manhã. Eu, Marcos Rogério, estarei aqui para levar até você as histórias e notícias de empreendedorismo dos nossos convidados. A conversa de hoje é com o pioneiro de Sinop. Ele chegou em Sinop em 1979, veio pelo Banco do Brasil, foi professor, ceramista e profissional da comunicação. Eu falo hoje com Zeno Schneider. Bom dia, Zeno. Bom dia, Marcos. Realmente é uma satisfação estar aqui no seu programa e quero me parabenizar pela iniciativa. Eu acho que dessa forma que a gente não deixa morrer as coisas que aconteceram, importantes que aconteceram. E esse momento realmente eu tenho certeza que vai despertar curiosidades para muito telespectador que vai saber, vai conhecer um pouquinho da história de Sinop. Zeno, você chegou em 1979, você veio pelo Banco do Brasil. Como é que foi sair de lá do Rio Grande do Sul, que é sua terra natal, e vir para cá? Pois saí de lá do Rio Grande do Sul, assim, sabe, com o emprego do Banco do Brasil. E era noivo. Estava noivo? Noivo. E a minha noiva ficou lá no Rio Grande do Sul. E eu vim para Mato Grosso. E é difícil imaginar que você não tinha telefone para falar com a noiva, nem com os parentes, você não tinha como se comunicar com ninguém. E aí a gente escrevia carta, né? Para namorar, tudo por carta. Sempre tinha umas 3, 4 cartas no caminho e tal. Enfim, aí a história é longa. Mas enfim, aí eu vim para Sinop, que o meu objetivo era fazer carreira dentro do Banco do Brasil. E eu pensava que em 2 anos eu podia subir um degrau ou 2 dentro do banco. E aí eu já ia para outra agência, sabe? Sempre tentando... o objetivo era ser gerente do Banco do Brasil. Mas como isso não foi possível, a gente precisava ter outros envolvimentos com a sociedade. E a gente, sem querer muito, se envolveu com... virei secretário do padre, e por uma outra circunstância muito importante... logo no começo que nós chegamos aqui em Sinop, havia sido criado aqui em Sinop o curso de técnico de contabilidade. Técnico de contabilidade. E esse técnico de contabilidade, só que não havia professor com as qualidades para dar alguém que tivesse um nível superior na área de contabilidade. Não tinha esse elemento, não existia em Sinop. E aí o pessoal foi atrás, procura daqui, procura de lá. Um dia a mulher do gerente do banco era professora e ela deve ter perguntado para o marido dela, escuta, lá no banco não tem ninguém, porque está uma carta do cara para dar aula de contabilidade, essas coisas. E não tinha. Aí o cara falou, não, tem um babaca aqui que chegou aqui e ele tem curso superior nessa área aí. Rapaz, para quê? Aí foi uma pressão. Eu virei professor por pressão, literalmente por pressão. Que nunca na minha vida imaginei que ia ser professor. Porque eu acho que o professor hoje, a missão é muito nobre, sabe? É muito louvável o cara ser um professor dedicado. Na mão do professor está o futuro de muita gente. E aí eu não tive alternativa. Aí eu acabei, já que vou ser professor, tentei fazer o melhor. Mas isso você já estava ensinando há quanto tempo? Olha, foi no segundo ano, né? Eu cheguei em 79, em 80, o curso foi criado em 79, só que daí chegamos aqui, o curso já estava andando, e eu comecei a dar aula em 80. Você já conhecia Sinop? Eu tinha ouvido falar disso? Não, eu tinha vindo, eu e a minha noiva, ela tinha vindo para cá, no final de 78, viemos aqui conhecer Sinop, sabe? 78? Final de 78, bem na época da chuva.
E era um sonho, né? Sinop era um sonho, como foi sonho, como é sonho ainda para muita gente. E aí viemos de Cuiabá de ônibus, né, o Japão da Maringá, que se chamava na época, onde tinha até um vidro lateral do ônibus quebrado, chovia para dentro, que era uma maravilha, sabe? E aí nós chegamos em Sinop, já era lá meia-noite, né, saímos de manhã bem cedo, chegamos meia-noite em Sinop e tal, e lógico que vindo de Cuiabá para cá, aquele sonho desmoronou, né? É que nem um... Você tem daí, não tinha asfalto, né? Não tinha nada, né? E aí chegamos em Sinop, não, eu só vou visitar o meu irmão, que já tem um irmão meu que morava aqui, vou visitar ele, ficar um dia ou dois aqui, vazar para fora, e o sonho acabou. Mas aí, Rogério, Marcos, o diferencial de Sinop, que continua até hoje, a gente foi muito bem recebido aqui. É muito receptivo, ainda, né? É ainda, exatamente. Então isso fez com que eu mudasse de ideia. Olha que coisa, né? A recepção que fez eu mudar de ideia. Eu vim para Sinop, não me arrependi absolutamente nada que eu passei, que eu fiz, que eu vim para cá. E aí eu acho que esse diferencial prevalece até hoje. Virou professor e você estava comentando para mim. Qual colégio que era mesmo que você dava? Só tinha o Nilson de Oliveira Pepino. Só tinha o Nilson de Oliveira Pepino. E aí era o seguinte, Marcos, eu fui dar aula de contabilidade, economia, mercado, estatística, eu cuidava do estágio dos formandos, entendeu? Então, pela escassez de material humano para essa finalidade, eu fui até certo ponto privilegiado, porque eu além de ter um padrão de aula, que eu dava aula à noite, que eram 5 aulas à noite, então são 5 vezes 5 dá 25 aulas. Eu dava 23 aulas por semana. Eu tinha 2 aulas por semana de folga à noite. Final de semana era sagrado, de dia de sábado até domingo à noite, era corrigir prova, preparar a aula para a semana seguinte, era um ritual e tanto, né? Mas é muito gratificante, isso eu posso garantir. Muito gratificante. E aí foi uma das coisas que mais me deu, sabe, respaldo e tal. E aí, em função disso, eu estava no banco, mexia com cadastro de banco, com a contabilidade, com balanço. Então, todo o escritório de contabilidade eu tinha afinidade. Então, eu pegava os meus alunos e falava assim, fulano, eu sou que tem um escritório de contabilidade, você vai dar um estágio de tantas horas na área de escrituração de livro contábil, de fazer balancete, de cuidar da folha de pagamento, de cuidar do registro de funcionário. Então, ele recebia esses treinamentos, os alunos. Eu não vou citar nomes, mas vários. Hoje, aqui na cidade, escritório de contabilidade, a gente estudou junto. Foi junto. Estudamos Era juntos. o técnico em contabilidade. Era o técnico, que lá no sul, com o técnico já não se assinava mais balanço. Eu não fazia mais. Como aqui ele era mais atrasado, infelizmente, era assim, né? Por alguns anos ainda valia esse técnico de contabilidade, o pessoal fez o CRC lá e tal, o registro no Conselho de Contabilidade, e isso está valendo normalmente. Quem tirou a carteirinha. Exatamente. Como contador, né? É. Zeno, e como é que foi? Você saiu de professor, ficou quanto tempo nessa corrida de dar aula, banco, e me parece que você também adquiriu aí uma cerâmica. Mas exatamente. O episódio da cerâmica foi um fato em função de um aval, eu era avalista de uma operação. Sim. E eu, como funcionário do banco, os outros gerentes de banco gostavam da gente, sabe? Sim. Não, aquele cara tem crédito, pode assinar de aval. E facilitei um pouco as coisas e fui fazer um aval de uma empresa e tal, e que acabaram não honrando o compromisso. E aí eu fui lá no gerente do Bradesco na época, sabe? Digo, gerente, pelo amor de Deus, eu ia protestar a cédula, sabe? O empréstimo e tal. Eu digo, gerente, pelo amor de Deus, me tira eu desse aval, porque eu vou perder meu emprego no Banco do Brasil. Aí o gerente bateu nas costas e falou assim, Zeno, fica tranquilo. Você é a garantia que eu vou receber esse empréstimo de volta. Olha só. Essa foi a proposta do gerente. E aí eu não tive alternativa, eu tive que achar uma saída, uma solução. Aí tinha um outro amigo meu, que nós conversávamos muito sobre isso, acabamos dar um peitaço, sabe? Do nada assumimos uma empresa
E acabamos dando conta. Assumiu a bronca? Só assumimos a bronca, não tinha alternativa. Assumimos a bronca e tal. E aí, eu como professor, Max, foram 5 anos. 80 até 84. Aí já tinha mais gente, qualificada nessa área, e isso cansa também, né? Mas foi gratificante. E aí depois eu continuei no banco por mais um bom tempo. Depois eu me afastei do banco por um interesse próprio, para eu cuidar da cerâmica. Aí nós pegamos a época do plano cruzado, aí as coisas a gente vendia acima do que podia e tal, né? E tal, enfim. E aí depois o banco tinha me dado 3 anos de licença de interesse. Aí eu tinha que ou voltar para o banco, ou então o banco ia me demitir. Aí eu achei por bem voltar para o banco. Aí eu voltei para o banco, mas aí eu já tinha perdido a vontade, sabe, o ritual de você crescer, já tinha esse sonho, já tinha sumido também. Então, ali como eu já era também sócio desse grupo de empresários que criaram a TV Caiabi na época. TV Caiabi, que era Manchete na época, né? Era exatamente, começamos com a TV Manchete. Aí foi a TV Caiabi, e aí ficamos ali um tempo e tal, e lá tiveram outros capítulos, né? Aí eu virei, assim, sabe, entre os 10 sócios que nós éramos, eu estava assim, naquela eminência, estava dizendo, você que tem mais conhecimento de lidar com pessoas e não sei o que mais, você vai ter que tocar essa televisão. Aí eu não sabia se tocava com manivela, como é que era, fazer televisão em Sinop, naquela época, em 1989, nós começamos, 89, era difícil. Mas também... A sede dela já era aqui atrás, onde é a TV Centro-América? Exatamente, ela começou lá, no fundo, quer dizer, não tinha TV Centro-América, não tinha aquela escola, não tinha nada daquilo, né? A TV Caiabi foi a primeira TV de Sinop? Exatamente, foi a primeira televisão de Sinop, e depois vieram outras, e hoje nós temos umas 6, 7, né? E todo mundo sobrevive, né? Então, mas foi uma proeza, pode ter certeza. Ô Zeno, em se tratando de TV local, de canal de televisão, e você vai contar para a gente no segundo bloco sobre essa nova transição da TV Capital, que é afiliada da Rede Record. Mas em se tratando de gestão e empreendedorismo, eu fui gerente de televisão, trabalhei com você, e a gente sabe que não é fácil, E você, dentro desse quesito de capacidade de gestão e de empreendedorismo, é um dos únicos, ou o único, que sem essa injeção de capital externo, de origem de fazenda, de origem de não sei o que lá e tal, que conseguiu fazer com que uma televisão local, e como você já disse, foi a primeira de Sinop, se mantesse até hoje, até esse momento em que você está fazendo essa nova transição, e manteve essa televisão viva, com programação local ativa, com jornal local ativo, né, e com referência, né, com respeito, vamos falar assim. Porque o Canal 8, que é a TV Capital, é uma TV respeitada. O jornal local é um jornal respeitado politicamente, socialmente, economicamente. Então, em se tratando de empreendedorismo, o Zeno pode-se dizer que foi o único que trouxe uma TV local nesse nível até hoje. Bom, Marcos, a gente não brinca de fazer as coisas, né? Quando a gente vai fazer de verdade. Essa é uma determinação que a gente traz de casa, né? De berço. E realmente foi uma coisa assim que a gente começou a fazer, e como você foi bem feliz na colocação, não havia recursos. Eu não tinha, ninguém tinha disponível para fazer isso, mas como o objetivo era fazer televisão, nós fomos fazendo televisão. A gente apanhou bastante para aprender, e depois precisava de recursos para investir, nós tínhamos que correr atrás. Então, realmente não é fácil, não foi fácil, como até hoje não está sendo fácil, e isso é uma situação que a gente tem que empreender, entendeu? Para poder realmente fazer as coisas acontecer. E aí, com a televisão funcionando, Marcos, você tem que ter os objetivos, né? Você, às vezes, eu quero fazer televisão, mas eu sou apolítico, eu não vou me envolver politicamente, nisso, naquilo, eu não quero. Aí você não sobrevive. É muito difícil.
difícil. É muito difícil. Então, eu sempre falo o seguinte, a gente tem que seguir alguns exemplos. E aí eu pego um exemplo da Rede Globo, do Roberto Marinho. Aos 60 anos de idade, ele se aposentou. Aí ele criou a TV Globo. Certo? Mas ele fez aquilo sempre com objetivos, né? E tal. E a gente tentou, de uma forma ou outra, tentar mais ou menos seguir aquela linha, né? Então, a televisão fez isso, o Marcos, desde sua criação, a TV Capital. Quando eu saí da TV Caiabi, criamos aí essa estrutura da TV Capital, nós sempre tivemos, sempre apoiando um candidato. Por incrível que pareça, bem antes inclusive, em 82, eu apoiei um candidato que se elegeu prefeito, Jardim Dalmaso. Em 89, nós apoiamos a Ademir Barbosa e elegeu. Em 92, Antônio Contini. Em 96, voltou a Ademir Barbosa com apoio. Em 2000, com o Nilson Leitão. Em 2004, a reeleição. Depois foi com o Juarez e a reeleição do Juarez. Então, nós estivemos desde o início sempre apoiando o candidato que, na realidade, se elegeu. Isso é uma força tremenda que a televisão tem e vai ter sempre, né? Essa é a representatividade de um trabalho de anos. Eu posso dizer que a sua vida, pelo que eu pude acompanhar durante um ano trabalhando com você, ela se confunde com a TV Capital. É uma coisa meio assim, né, Zeno? Zeno, na TV Capital você criou também uma importantíssima ferramenta de comunicação, não menos importante do que a TV Capital e influente tanto quanto que foi o Jornal Capital. Nós estamos com um exemplar aqui do Jornal Capital. Tem inclusive uma matéria aqui de um prêmio que você recebeu, a gente vai falar no segundo bloco sobre ele, vai falar também um pouco mais sobre a TV Capital e o Jornal Capital e esse prêmio que você também ganhou como secretário de Indústria e Comércio, que também vamos falar no segundo bloco. Não perca o programa Norte Empreendedor, volta no segundo bloco com Zeno Schneider. Requinte é ter personalidade. DE Arte em Decoração. A maior coleção de papéis de parede com até 20% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Estofado 3 lugares retrátil e reclinável por apenas R$ 2.598 à vista ou 10 vezes de R$ 359. Visite nossa loja e decore sua casa com personalidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. A Telhas Bonfante recorrem à tecnologia de ponta nos processos de fabricação, comando e controle, garantindo as melhores características e requisitos de qualidade e garantia, modelos e cores que influenciam o seu dia a dia. Telhas de concreto Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. Em Sinop, fone 3531-9414. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando. E nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Com móveis de qualidade e design arrojado, a Tecmac proporciona maior conforto e beleza para seu escritório. É seu ambiente de trabalho com mais conforto e elegância. Tecmac, móveis para escritório. Avenida das Figueiras, Centro. Fone 3531-3501.
A Sinopeças oferece retífica de motores para a linha leve e pesada, bombas e bicos injetores das marcas Bosch e Delphi, unidades injetoras para os veículos Scania, Volvo, Iveco e Volkswagen, unidades injetoras Common Rail. Agora com novidade, reparo em centrais eletrônicas e repotenciamento de veículos da linha diesel. Sinopeças retífica de motores, pessoas e tecnologia fazendo a diferença. Em Sinop, 3515-7043 e em Lucas do Rio Verde, 3549-6370. O programa Norte Empreendedor está de volta e a conversa de hoje é com o pioneiro e empreendedor Zeno Schneider, criador da TV Capital Rede Record Canal 8 e do Jornal Capital, ferramenta de comunicação poderosíssima. Zeno, vamos falar então do Jornal Capital e da TV Capital. Duas ferramentas de comunicação idealizadas, criadas e você como gestor desses dois... dessas duas alavancas, vamos falar assim, de comunicação, como é que é tocar essas duas ferramentas de comunicação simultaneamente? Pois é, Marcos, a televisão foi uma consequência, né, da TV Caiabi, que aí não deu certo e criamos a TV Capital, e nesse período da TV Capital em Sinop, nós também criamos a TV Capital de Cláudia, nós criamos a TV de Sorriso. Nós viabilizamos uma televisão em Tangará da Serra. Então nós estávamos, fazendo um trabalho de gestão perante. Então a gente conheceu um pouco dessa máquina que é a televisão, né? E aí a TV Capital nós éramos primeiramente Manchete, depois viramos Bandeirantes. Foi Bandeirantes por um período? Foi um período de Bandeirantes, até se você pode me permitir falar sobre isso um pouquinho. Bandeirantes, e aí de repente, não, porque o Bandeirantes tem um detentor dos direitos autorais da Bandeirantes, de representar no Mato Grosso, não é você não, é outro, então você sai fora. Aí pegamos a Record, que estava com um pontinho de audiência a nível nacional, e começamos a batalhar. E, para quem se lembra um pouco, houve um episódio lá na Record, onde um pastor lá chutou a imagem de Nossa Senhora. Isso repercutiu tão mal aqui em Sinop, que não tem nada a ver com isso, porque aconteceu lá em São Paulo. Mas repercutiu tão ruim aqui para a gente, mas enfim. Mas aí a Record, depois, ela também sofreu muito com isso. Mas aí ela superou essa fase toda, essa pessoa não está mais lá no meio também, lógico. E a Record subiu bastante de audiência, melhorou muito a sua programação e hoje ela está disputando aí o segundo lugar, junto com a USBT e tal, está no empate. O objetivo do pessoal da Record era atingir o primeiro lugar e tal, mas é muito difícil. A estrutura... Custa caro, como diz o Silvio Santos. Muito. Custa caro, exatamente. E aí aconteceu isso. Bom, o que nós pensamos então? Aí nós começamos, antes do Jornal Capital, Marcos, que era um sonho muito antigo meu, nós criamos a Revista Capital. Me lembro. A Revista Capital era uma revista que se fazia de 2 em 2 meses, mas aí a dificuldade era você tocava televisão, de repente vamos parar com a televisão, vamos focar em cima da revista, que lá tem prazo e tal. Nós fizemos, se não me engano, 9 ou 10 edições da revista. Sim. Muito boa, por sinal, era um outro veículo de comunicação. Aliás, hoje, podem ver pelo mercado aí, uma revista, nós dessemos continuidade na revista da época, mas hoje a revista era uma outra realidade, né? E era chamada Revista Capital. Aí depois surgiu a ideia de criar um jornal impresso. E aí, uma ocasião de um governo, mudou de tal, e coisa daqui, de lá e tal, vamos fazer um jornal. Aí naquele momento, uma nova gestão política em Sinop, criaram-se 3, 4, 5 jornais. Eu digo, bom, então vou ficar quieto de novo, né? Daqui a pouco um desses que criou o jornal e tal, falou, você está com ideia do jornal ainda? Então, você não quer comprar o meu jornal e tal? Aí acabamos fazendo uma negociação, compramos uma parte, e depois assumimos na íntegra o jornal, e fomos fazendo, aprendendo a fazer jornal, entendeu? Porque é uma outra situação bem diferente. Aí fizemos o Jornal Capital.
Nós chegamos a ter aí mais ou menos de 1.400 a 1.500 assinantes nós já tivemos na cidade. Hoje, eu acho que é um número bem menor, mas enfim, como você falou antes, o Jornal Capital, o jornal impresso, é uma ferramenta muito forte. Muito forte. Ela realmente, aquilo fica escrito, você não é que, eu vi na televisão, ouviu e esqueceu. Né? Não, é um documento, está escrito. O jornal você pode guardar a hora que você quiser, você tem e tal. Então, o Jornal Capital realmente foi uma ferramenta muito poderosa, está sendo uma ferramenta muito poderosa, e realmente ele está dando conta do recado. Zeno, eu quero pegar aqui na página 4, uma matéria que eu já li, né, no dia que saiu o jornal, eu fui lá na TV, peguei um exemplar. Então, tem aqui uma foto, né, tá na parte foto flagrante, Sinop na boca do Brasil, é uma foto que mostra o secretário de Indústria e Comércio, que você hoje tem essa função, né, uma secretaria de responsabilidade, tomada as devidas proporções da importância que Sinop tem no cenário mato-grossense, né? Você ganhou um prêmio aqui, esse prêmio aqui, Prêmio Brasil Turismo Tourist 2014. Pois é, Max, então, veja bem, eu virei, por razões diferentes, várias razões, virei secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Mineração. E mineração. Então, como a gente não pega as coisas pela metade, vamos tentar fazer bem feito. E aí, o que a gente tem feito? Turisticamente falando, a Sinop não tem muito a oferecer em termos de turismo. Mas esse prêmio, ele não é do secretário de turismo, esse prêmio é de Sinop, é da população de Sinop que fala bem de Sinop. Quando foi feita essa matéria no jornal, eu relatei que a visita do jornalista Paulo Henrique Amorim, que fez uma palestra maravilhosa, que repercutiu muito, mas repercutiu de verdade, Brasil afora, e isso fez com que as pessoas ouvem falar de Sinop. Então, essa empresa que criou esse prêmio, ela falou que ela buscou as informações das cidades, nos veículos sociais, na internet, pegou lá, sabe? Ela viu muitas vezes Sinop sendo falada lá e aí por isso que Sinop, não é eu não, é Sinop que recebeu esse prêmio dos 30 municípios de melhor divulgação que tem, sabe? Então eu quero dar um recado para a população de Sinop. Todo mundo que está aqui dentro da cidade, ou que nos visita, falam bem de Sinop. Isso floresce lá fora. Isso, todo mundo leva essa ótima impressão. Sinop é uma cidade bonita, desenvolvida, bem administrada. Então, essa imagem você leva embora. E as pessoas lá fora ouvem falar bem de Sinop. Mas, peraí, eu vou lá conhecer Sinop. Aí as pessoas vêm para cá. Aí vem os empresários de fora. Pô, mas Sinop vem conhecer Sinop. Então, aqui nós estamos recebendo gente todo dia, empresários, vem grupos empresariais, estão vindo para cá porque ouvem falar bem de Sinop. Agora, também tem os que falam mal, né? Que às vezes o sucesso, o bem-estar incomoda certas pessoas, mas isso tu não tem o que fazer, né? Tem que conviver com isso. Mas a grande maioria da nossa cidade fala bem da cidade e isso fez com que esse prêmio realmente acontecesse. Exato. E aí eu quero compartilhar com toda a população de Sinop, com a administração pública. O Jones Costa sempre nos tem dado esse apoio, prefeito, de dar assim, a oportunidade de fazer as coisas acontecer. E esse prêmio é um fruto, um resultado de um empenho assim, que foi feito junto na área de turismo. Né? Esse aqui foi, ela foi oferecida pela Meeting Work e Workshop. Exato. Esse evento, Marcos, aconteceu na Costa do Sauípe, na Bahia. E essa é uma empresa, inclusive, ela faz eventos fora do país, essa empresa que promoveu esse evento. E aí tiveram lá esses 30 e poucos secretários de turismo, né, do Brasil. Do Mato Grosso estávamos nós e de Cuiabá. Cuiabá. E aí o Nordeste e tal, vários lugares, então. Vou mostrar aqui a capa, a manchete do Jornal Capital, né, que está aqui. Você que ainda não pediu assinatura, pede assinatura
Você vai ficar bem informado aí, toda semana. Ele sai hoje 2 vezes por semana, Zeno? O Jornal Capital, ele circula na quarta. Na quarta e no sábado. 2 edições semanais. 2 edições. Então tá. Ô Zeno, a TV Capital, a Rede Record, você estava falando para mim, recente você fez, você absorveu, não sei se estou falando certo, uma sociedade. Você ainda continua com a participação na TV? Max, não, eu acabei negociando as minhas cotas, né, da televisão, em função do que a televisão ela precisa de dinamicidade. Ela precisa estar sempre inovando, sempre correndo e tal. E eu não tenho condições, por assim, de tocar a televisão, eu e minha mulher. O meu filho, eu tenho só um filho que não quer saber de fazer televisão. Então eu não tenho como ficar... Então eu acho que... Seu filho é engenheiro, né? Ele é engenheiro mecânico. E esse sonho de televisão, TV Capital, Jornal Capital, ele não pode morrer. Eu prefiro passar isso para frente e continuar dando apoio para que essa ideia ela continue prosperando. E é o que, veja bem, Marcos, essas coisas é que fazem Sinop ser o que é. É a TV Capital, é a TV Regional, é a TV Globo, enfim, os veículos de comunicação, os sites que nós temos aí que são muito bem, bastante acessados, os jornais, as revistas, sabe? Então, a divulgação. Marcos, a divulgação da nossa cidade é uma coisa muito bem feita. E isso dá uma repercussão fora de série para todo mundo. Então, esse é um segredo, que eu diria assim, desse sucesso que Sinop é hoje. Que Sinop vive um momento ímpar na sua história, pela receptividade que nós estamos tendo aqui, pelas visitas que nós estamos tendo aqui. Agora com vários grandes mega projetos que estão por acontecer, a ampliação do aeroporto, que vai ser uma coisa, um portão de entrada maravilhoso, isso vai repercutir muito. Empresas aéreas de maior porte das que nós temos hoje estão chegando aqui, vão começar a fazer linha daqui a um tempo. Shopping acontecendo, usina hidrelétrica acontecendo, BR-163 em direção a Cuiabá acontecendo, enfim, e a população daqui, Max, que todo mundo faz bastante e um pouquinho a mais. Esse pouco a mais que cada um faz com que esse somatório, essas coisas, faz com que Sinop é o que é. Zeno, você com todo esse know-how, com toda essa experiência, e isso se transforma em sabedoria porque foi aplicado. Qual a sua mensagem para o empreendedor que está começando e também para os empreendedores que estão aí na correria do dia a dia? Qual que é a sua mensagem? Eu diria o seguinte, que cada um ele tem que colocar um objetivo na sua vida. Eu quero fazer isso. E isso que ele vai querer fazer, isso não cai do céu. Ele tem que correr atrás. E isso muitas vezes lhe vai custar sacrifício, renúncia de prazeres, de shoppinhos, de futebol, mas se você quer prosperar, aqui é o lugar. Sinop é a terra das oportunidades. Né? Nós estamos no lugar certo, na hora certa. O empresário pequeno, microempresário, ele que pega um ramo que ele entenda de preferência. Eu entendo disso aqui, eu vou fazer isso aqui. E ele que invista nisso, sabe? Sinop vai agradecer muito. E a população, e nós precisamos disso, sabe? E a população vai dar atenção para essas empresas, com certeza absoluta. Então, o empreendedor, que nós temos muito aqui em Sinop, pequenos empreendedores, microempreendedores, eles têm aquele objetivo, sabe, de querer crescer, de ganhar as coisas. E eles conquistar as coisas. Conquistar, né? Então isso é simples de fazer, custa sacrifício. Mas se você for com determinação, você com certeza vai atingir o seu objetivo. Botar em foco, né, Zeno? Ter foco em tudo isso, né? Eu não vou falar disso, mas num dia desses eu fui até entrevistado por um professor, sociólogo e tal, e ele comentava isso, sabe? As pessoas têm que ter foco nas coisas, sabe? E tem pessoas
que ele até estranhou isso, ele encontrou aqui em Sinop pessoas que têm foco, que é normal, eles ficam focados durante o dia, durante 2 horas no seu trabalho. Outras pessoas já ficam focadas 3, 4, 5 horas. Outros 8, 10 horas. Sabe, talvez alguma até 12 horas. Mas isso que o cara encontrou em Sinop, que pessoas que ele entrevistou, gente focada 14 horas no seu empreendimento, na sua função. Entendeu? Isso é que faz um diferencial. As pessoas estão focadas, é porque lá fora está acontecendo um evento, mas o cara está focado, ele precisa vencer, ele precisa superar uma dificuldade, e o cara está lá focando. Então, esse eu acho que o melhor exemplo que a gente pode deixar para a população é dizer que, mesmo que custe sacrifício, mas se você quiser vencer na vida, você vai vencer, mas depende de você. As coisas não caem do céu, você tem que querer atingir esse objetivo e você consegue. Zeno, você falou que queria falar um pouquinho sobre o sinal da Bandeirantes? Bandeirantes, posso se me permitir, Marcos? Então, na época que nós éramos Bandeirantes aqui em Sinop, que nós saímos da Manchete e viramos Bandeirantes. E aí nós fizemos revista, naquela época nós fazíamos revista. Eu coloquei na revista a última capa, contracapa, a TV Capital agora é Bandeirantes, aquela coisa toda, a propaganda e tal e coisa. E eu sabia que eu tinha que ir lá em São Paulo, no bairro Morumbi, lá onde é a sede da Bandeirantes, e lá porque eu tinha que fazer um contrato com a Bandeirantes em São Paulo, para ele me permitir, eu retransmitir o sinal da Bandeirantes em Sinop. Mas quem tinha me dado essa autorização era um senador que disse que detinha os direitos da Bandeirantes Mato Grosso. Mas mesmo assim eu vou lá em São Paulo, sentar lá com o diretor e tal, e eu cheguei lá e tal, e me deram um chá de cadeira assim, de uma cacete, o que está acontecendo? Por que eles não vão me atender se eu tinha a hora marcada e tal? E aí demorou, passou 1 hora, 2 horas, eu fui lá na secretário, o pessoal não vai me atender, não está agendado e tal, só um minutinho. Aí fez o contato com o diretor da Bandeirantes, e aí ele me chamou. Aí eu fui lá, levando revistas que eu trouxe daqui, fui lá aqui, Sinop agora é Bandeirantes, a revista Capital, propaganda para Bandeirantes em Sinop, coisa e tal. Aí ele perguntou assim, bem calmamente, então quer dizer que o senhor, me chamou de senhor, o senhor lá em Sinop está retransmitindo a Bandeirantes? Sim, nós estamos retransmitindo a Bandeirantes, estamos de propaganda da Bandeirantes, olha aqui é propaganda, coisa e tal. E esse senhor bateu em cima da mesa, me deu um susto tão grande, e falou assim, então você volta para trás e tira a Bandeirantes do ar, porque a Bandeirantes, vocês não têm direito, isso é crime, vocês estão pirateando o sinal da Bandeirantes, isso dá cadeia. Você, por favor, se retire da sala, que eu não sei o que vai estar lá, eu gelei, né? Eu vou fazer o quê? Eu vim para resolver o problema. Aí eu tive que só não me ajoelhei, né? Mas me humilhei aos trampos. Mas doutor, eu vim aqui, se nós estamos errados, eu vim aqui para tentar consertar, então. Ou não há como nós fazer isso. Aí foi uma conversa mais demorada, um pouco e tal, até que daqui a pouco o cidadão conseguiu, amolecemos o coração dele e tal, ele autorizou, sabe? A nós retransmitimos a Bandeirantes em Sinop. Mas era uma empleitada assim... Essa pedra na barriga, né, Zé? Meu Deus do céu. Mas enfim, nessa área de comunicação, Marcos, são muitas coisas, é muito sério isso, sabe? Pegar a imagem de alguém, eu não sei o que mais e tal. Isso é uma coisa que você tem que estar bem por dentro, isso não é brincadeira, isso às vezes pode dar danos morais de alta monta. E, enfim, mas aí, graças a Deus, conseguimos superar essa expectativa aí. Zeno, qual que é a sua visão de Sinop para os próximos 10 anos? Marcos, recentemente nós fizemos um estradeiro para Santarém, e lá em Itaituba, o Luiz Antônio Pagô esteve lá presente e tal, e a gente conversou um pouco, e ele falou assim, Zeno, eu já falei para o teu prefeito em Sinop, em 5 anos, Sinop dobra de tamanho. Talvez não seja bem isso, sabe? Mas o que está projetado para Sinop, que está começando a acontecer, não é sonho isso, está começando a acontecer, Sinop realmente vai ter um impulso muito grande. Tá? Hoje, nós estamos gravando o programa hoje, nessa quarta-feira, eu estive lá no centro de eventos, onde nós tivemos a aula inaugural de medicina. Aconteceu hoje, a aula inaugural.
Então, o que acontece? São coisas que Sinop nunca teve, mas já está acontecendo. O aeroporto está acontecendo, a BR-63 está acontecendo, a usina está acontecendo, o shopping vai acontecer. Você está falando, então, usando esse shopping que está vindo para Sinop, que está se preparando, toda essa estrutura de planejamento, é um investimento astronômico, né? É um investimento de vários milhões de reais, né? Então, o que é isso? Esses estudos já foram feitos. Esses empresários que investem nessa área, eles não estão vindo aqui com a mão na frente da mão atrás. Eles vêm com um estudo de viabilidade debaixo do braço. Eles sabem o que estão fazendo. E esse projeto de Sinop, ele é realmente ele é real. Ele realmente, Sinop vai crescer muito nos próximos 4, 5 anos. Zeno, com tudo isso que a gente conversou aqui um pouco, é claro que se nós fôssemos entrar em mais histórias, eu que já participei de costelões lá com você e na TV Capital, você tem muito mais história para contar. A gente, infelizmente, não tem como contar todas as histórias de empreendedorismo e da vida do empreendedor Zeno Schneider. Mas eu posso ousar dizer que o Zeno Schneider faz parte da história da construção de Sinop? Bom, não o Zeno Schneider faz parte, eu acho que todos nós fizemos parte. Logicamente, quem chegou antes, talvez com um pouco maior intensidade, né, faz parte, porque a história, cada um escreve a sua. E esse somatório dessas histórias individuais que vira a história de Sinop. Então, em função do tempo, em função do que cada um já fez na cidade, eu me considero, assim como você pode se considerar, também alguém que faz parte da história de Sinop. Isso é o natural. O programa Norte Empreendedor é isso. Histórias, notícias e muitas coisas para contar. Experiências de vidas de empreendedores, de pioneiros de Sinop, como o senhor Zeno Schneider, que criou e idealizou a TV Capital, Rede Record hoje, e o Jornal Capital. São duas ferramentas de importantíssima seriedade, alavancas no desenvolvimento de Sinop. Não perca, no próximo programa, mais notícias de empreendedorismo. O programa Norte Empreendedor fica por aqui. Até mais. Programa Norte Empreendedor, com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop, paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. Telhas Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. Tecmac Móveis para Escritório. Restaurante Sabor Real. Fone 35315806. Sino Peças, retífica de motores em Sinop e Lucas do Rio Verde.